Mas vamos avançar aqui, pessoal. Nicolas Ferreira também foi desmascarado, tá? O presidente Lula vetou os supersalários e vamos ver aqui essa matéria interessante aqui da Mídia Ninja. O presidente Lula vetou parcialmente os projetos de lei que reajustam cerca de 90% aos funcionários da Câmara, do Senado e do Tribunal de Contas da União. As propostas aprovadas há 2 semanas pelo Congresso Nacional previam a criação de penduricalhos, que poderiam elevar salários de servidores acima de R$80 mil. Presidente, só uma dúvida. Essa questão que está sendo votada agora, no caso, os diretores passariam a ganhar mais do que deputado? Extrapolando o teto? Sim. Passaria a ganhar mais que deputado? Um banco de horas, sim. Lula também barrou a regra que permitiria converter a folga em indenização em dinheiro, podendo ultrapassar o teto salarial. O veto do presidente se alinha ao posicionamento do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que suspendeu no início do mês as indenizações e verbas extras pagas a servidores do Executivo, Legislativo e Judiciário. Isso aqui é importante dizer, né, que o Flávio Dino, além de ter suspendido esta lei que eles criaram agora, determinou que as 3 esferas, municipal, estadual e federal, revisassem todos os penduricalhos existentes e proibiu a edição de novas normas, né? Então o Flávio Dino está funcionando ali no STF, gente, como uma espécie de caçador geral da República, né? Ele está adotando os princípios republicanos ali em matérias importantes como essa dos penduricalhos para funcionários públicos graduados, para servidores públicos que são extremamente graduados, né, pessoal? Não é a maior parte dos servidores públicos, a gente sempre diz aqui, ganha pouco até. Claro que ganha mais do que a iniciativa privada, sim, na média ganha mais, mas a maior parte do servidor público brasileiro ganha até 5 mil, 6 mil, 7 mil reais. Esses que ganham acima do teto são a minoria da minoria. E é contra esses aqui que o Flávio Dino proferiu a decisão, que o Lula vetou o projeto de lei aí que o Congresso aprovou. Então o Flávio Dino está abrindo uma excelente oportunidade da gente colocar no debate da sociedade essas questões. Tanto os penduricalhos para os servidores extremamente favorecidos, como também a questão das emendas, a questão das emendas precisa entrar com muita força agora na campanha eleitoral. Na campanha eleitoral, os candidatos da esquerda têm que colocar o fim das emendas como uma pauta deles, como candidatos a deputados e senadores, linkando as emendas com a corrupção, porque as emendas nada mais são, né, pessoal, do que uma porta aberta para o jogo de corrupção ali do Congresso, né? Dino afirmou que há um fenômeno da multiplicação anômala de verbas indenizatórias incompatíveis com a Constituição. O ministro citou o pagamento de Auxílio Peru e Auxílio Panetone, benefícios extras de fim de ano, como exemplos de ilegalidade. A decisão ocorre um dia após a Câmara dos Deputados e o Senado Federal aprovarem reajustes para carreiras do Legislativo acima do teto constitucional. Nesta sessão da Câmara, que aprovou os supersalários, o deputado Nicolas Ferreira declarou aos seus seguidores que votou contra, porém foi desmascarado de forma humorada por páginas de perfil progressista. É um cara de pau, né? Poderia ser diferente na votação dos supersalários, adivinhe, eu votei, obviamente. Foi uma votação simbólica, ou seja, não dá pra gente votar, mas dava para poder declarar o voto de forma escrita. E foi exatamente isso que eu fiz durante mesmo a própria votação. Ninguém tem coragem, né? Porque não tem coragem nem de colocar digital, que nem a votação vai ser nominal. Então cria um pouco de vergonha na cara aí. A mentira de Nicolas não se sustenta contando pelo fato que o seu partido votou contra. Eles criticaram o gás do povo, mas o PL foi a favor da medida que fura o teto de gastos. Queria registrar aqui que ontem apenas 29 deputados tiveram a coragem de se posicionar
pela responsabilidade fiscal no Brasil, né? O Brasil, o brasileiro, a classe média, não aguenta mais pagar tanto imposto e ser tão penalizado pela inflação, e para isso nós precisamos ter coragem e responsabilidade. O governo Lula quer tirar o dinheiro do povo lá, quer fazer contratos com empresas, porque ele não confia no brasileiro. Ele tem que controlar o dinheiro do brasileiro até na hora de dar um auxílio. Então, por isso, o nosso posicionamento... Contra o gás do povo, a favor dos supersalários. Esse é o PL, né? Eu gostaria de fazer o apelo aos demais líderes que, se nós minimamente, eu sei que não é o desejo do sindicato, porque eles têm que lutar por todos, mas se minimamente a gente amenizasse o sofrimento daqueles que ficam no plenário até alta hora da madrugada, ilustre relator e ilustre presidente, se os demais líderes entenderem que isto é coerente, é possível, eu faço um apelo aos demais líderes, assim como foi feito veementemente o apelo pelo líder Luizinho na nossa reunião mais cedo. E eu aqui quero, como líder do maior partido da casa, convocar os demais líderes que a gente minimamente possa fazer esta correção desde 2015. Muito obrigado, senhor presidente. A Federação Pessoal Rede foi uma das poucas que reagiu contrária à ampliação dos salários dos servidores neste formato. A gente defende o servidor público, a valorização do servidor público, daquele professor que está na sala de aula, daquele enfermeiro que está no hospital, mas a gente sabe que no nosso país existe uma casta. A gente não pode valorizar ainda mais essas castas e não olhar para o pequeno, para quem ajuda, para quem está ao lado da população. Por isso, presidente, a gente apresentou esse destaque, para que não exista furação de teto nenhum, para que o teto seja respeitado como deveria ser na Constituição brasileira. Por isso, a Federação Rede PSOL apresenta esse destaque na intenção de convencer os colegas para que a gente possa evitar que essa casa fure o teto e, com isso, que a gente consiga valorizar, sim, os servidores, mas aqueles pequenos servidores que precisam ser valorizados. Muito obrigado. A Federação PSOL Rede tem uma convicção. Nós precisamos de um Estado não inchado, não paquidérmico, eficiente, que possa promover políticas de interesse público, por exemplo, com a efetivação da medida provisória, tornando permanente o botijão de gás para as famílias de baixíssima renda. E outras políticas de educação, de saúde. Nós somos contra uma casta do funcionalismo que tenha remuneração acima do teto. O teto é bastante razoável e nós somos beneficiários desse teto do funcionalismo público, não por acaso fixado na Constituição pela remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Todos aqui sabemos, nesse país tremendamente injusto e desigual, que é perfeitamente possível viver com 34 mil reais líquidos. Vive-se com fartura. É claro que a obsessão do capital, do ganho, da riqueza, essa abusiva contra a qual Frei Sérgio Gorren, um homem coerente que fazia do seu paz e bem e justiça social para todos uma regra de vida, todos sabemos que há aqueles que têm a ânsia de ganhar cada vez mais. No serviço público não cabe. Quer ganhar milhões? Vai para a iniciativa privada, vai para qualquer espaço onde isso seja viável. Portanto... Mandar um abraço aqui ao João Santos Ferreira, Duque de Caxias, conosco. O Adão, Globo está com medo do SBT depois da visita do Lula à emissora. O Antônio Pimenta está aqui conosco também. Grande abraço. Edu Mangbit, grande Edu Mangbit, chegando aqui com um pingo e postando notícias aqui no chat. Ó, grande presença, grande presença. O João Araújo, caramba, preciso ter muito saco para ficar escutando essa mulher, Júlia Zanata. É verdade, meu camarada, é verdade. Esse PL é de uma cara de pau, diz a Joana de Andrade. Nicolas envergonha o Pinóquio, diz o Adão.
É verdade, né? É verdade. Partido da papuda lotada, diz o Adão sobre o PL. Nós, ao reconhecermos a necessidade de corrigir defasagens e disfunções, fazer justiça, reconhecer a tremenda competência de muitos servidores das duas casas do Congresso Nacional, devemos marcar que nada além do teto constitucional, nem mesmo transformar licença compensatória em pecúnia, porque aí efetivamente furaria o teto. Nós queremos marcar essa posição com muita clareza, entendemos que justiça não se faz acrescentando mais privilégios, exceções, ainda que com um pequeno número de pessoas, para a remuneração digna dos servidores do Legislativo e de qualquer outro poder. A decisão em definitivo do ministro Flávio Dino será julgada pela Suprema Corte no dia 25 de fevereiro. A votação dos demais ministros da Corte ocorrerá durante sessão presencial. Em análise ao UOL, o comentarista Leonardo Sakamoto falou sobre a importância desta medida. Confira. O Dino... Portanto, é interessante isso aqui, né, pessoal? Teremos na quarta-feira agora, no plenário lá do STF, a decisão sobre essa questão dos penduricalhos. Aí vai ser legal para a gente ver as manifestações dos senhores ministros, né? Toma essa decisão dos penduricalhos, numa decisão que vale por 60 dias, o STF vai julgar no pleno, que é uma decisão monocrática, no dia 25 de fevereiro, e basicamente, que olha, ou o Congresso aprova regras para justificar isso aí, ou isso aqui deixa de valer. Né? E a decisão está valendo desde já, mas passa a deixar de valer indefinidamente, pegando os três poderes. E caiu como uma bomba, né? Uma bomba atômica no judiciário, no legislativo, no executivo, no Ministério Público, em redes, o pessoal só fala disso dentro dos servidores, né? E isso o Dino toma depois dele, né, tomar as rédeas de outra ação bombástica e fundamental para a depuração da democracia e da República Brasileira, que foi a farra das emendas parlamentares. O Dino está sentado nos julgamentos que começam agora no começo do ano, né, e se iniciam no começo do ano. Julgamentos contra parlamentares, são poucos que começam, mas a Polícia Federal não para de fazer investigações que mostram como emendas, muitas vezes desviadas através do orçamento secreto, através de emendas PIX, acabaram virando não financiamento de política pública necessária nos rincões do Brasil, mas acabou virando o quê? Acabou virando coquetel de camarão na praia, caixa 2 de eleição. Contra o gás para o povo e a favor dos penduricalhos, contra o imposto para os super ricos. O PL não presta, né? O Sakamoto está indo na minha linha aqui, ó. O Flávio Dino está com 2 julgamentos aí, né? O dos penduricalhos e o das emendas, que são fundamentais, daí da gente dar uma correção de rumo na República Brasileira, né? Ou sendo engorfado e transformado em carro de luxo por muita gente. Então o que acontece? O Dino está pegando, depois de uma pedreira, pegou outra pedreira, e uma pedreira importante. Né? Hoje, vamos lembrar todo mundo que as pessoas, em tese, pela regra, só pode ganhar o teto do funcionalismo, o salário máximo são 46.300 cascalhos por mês, que é o salário que é o subsídio pago ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas, na prática, com penduricalhos, com isso, com aquilo outro, os salários chegam a 90, 100, 200, facilmente. Em muitas categorias, de procuradores, juízes e por aí vai, até advogados da União, entre outras categorias. Então, o que se discute? Precisa limitar, e todo mundo vai falando precisa limitar. Aí o Dino, soltou a decisão no momento, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal era cobrado por conta de questão de transparência, era cobrado por conta de ações para moralização da coisa pública, e no momento em que era discutido e questionado o comportamento de Dias Toffoli, de Alexandre de Moraes, com relação exatamente a questões de conflitos de interesse, investigação do Banco Master e tudo isso mais. João Santos Ferreira, ó, juiz em Santa Catarina ganhando 1 milhão por mês. Pode isso, Arnaldo? E vários juízes, né? Eles pegaram ali uma lista dos 10 que furam o teto, e 8 são de Santa Catarina, se não me falha a memória, meu camarada. Sérgio Freire aqui, ó, botando um pingo lá de Belém. Obrigado aí pelo pingo. Quem puder deixar pingos no chat aí, pessoal. Quem puder fazer Pix, quem puder se cadastrar no Apoia-se, aqui é o QR Code em cima de mim.
ajuda bastante. Aí o Dino solta essa bomba. Essa ação, eu não vou me alongar, mas essa ação do ministro, na minha avaliação, tem um efeito prático para a moralização da coisa pública, da república, né? Muito maior do que a importante decisão do Fachin do Código de Conduta. Ninguém está falando que não é importante, inclusive que uma autocontenção do Supremo Tribunal Federal evita a tentativa de contenção de outros poderes e isso pode gerar rebosteio institucional. Mas o que o Dino está... Rebosteio institucional, eu ouvi isso, Sakamoto. Rebosteio institucional. Boa definição, hein? Aqui tem um alcance e tem uma potência de ação de um alcance muito mais forte do que o alcance limitado do Código de Ética, né? Então, é claro, isso... ele pode dar muito certo, vamos ver como é que vai ser a votação. Você tem decisões de ministros do Supremo já limitando isso. Você tem vários, metade da corte tem decisão limitando questão de favorecimento, de penduricalho, de privilégios. Agora tem uma outra parte que dá aquela coisa meio Matrix, sabe, fazendo egípcia, se desviando, etc e tal, e agora vai ter que se manifestar nessa decisão, porque a decisão do plenário vai ser colocada em votação. Importante, vídeo da Mídia Ninja aí, que a gente sempre usa, né? Mídia Ninja é excelente canal, né? Auxílio Peru, auxílio champanhe, auxílio bombom, né, Adão? Auxílio iPhone, parece que tem também. Tem auxílio para tudo que é jeito, né? E o rebosteio institucional, gostei dessa do Sakamoto, hein? Sérgio Freire, meu camarada, ó, lá de Belém do Pará, grande terra, Belém do Pará, né, pessoal?